Eu quero convidar você, primeiro, a pegar a sua Bíblia e lá no Salmo 23. Quem trouxe a Bíblia aí, quem não trouxe, pode trazer na próxima vez, que essa aqui é a palavra que nos sustenta. Amém? Salmo 23. Amém? E o Salmo 23 nós não vamos ler ele não. Antes de eu me apresentar, eu quero falar para você. O Salmo 23, ele fala que o Senhor é o meu pastor. Fala mais uma vez, o Senhor é o meu pastor. Amém. Esse é o tema da nossa pregação de hoje. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deixa marcadinha aí na sua Bíblia, depois você vai refletir. Esse é o nosso tema, mas não vai ser a palavra que nós vamos vivenciar nessa noite. Essa aqui é a palavra que o Senhor trouxe para você. E se eu, agora sim, se eu, a pessoa que nos fala, estou aqui, é porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Há alguns anos, né? Senão ficou parecendo super velho. Quando eu era criança, uma das primeiras orações que a minha mãe me ensinou foi essa. A minha mãe tinha de cor esse salmo e ela me ensinou. E ela falava para mim assim: ó, todas as noites antes de você dormir e quando você levantar, você vai proclamar esse salmo. Vai ser a sua oração, filha. E até hoje, tem dia que eu leio cansada, começo a fazer oração e falo, não aguento. Aí eu começo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em verdes prados ele me faz repousar, conduz-me junto às águas refrescantes, restaura as forças de minha alma, pelos caminhos retos ele me leva por amor de seu nome. Ainda que eu atravesse um vale escuro, nada temereis, pois o Senhor está comigo. E assim termina o salmo todos os dias. Agora sim, essa que nos fala é a Aline. Por quê que eu quis me apresentar primeiro? Porque se eu sou Aline, casada, tenho 2 filhos, sou professora, luto todos os dias, tento buscar todos os dias a palavra do Senhor, vivenciar os caminhos dele, porque não é fácil. E assim como uma ovelha que se dispersa, o pastor busca de volta, essa é a Aline que vos fala. Amém? 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 Tá bom, agora não esquece disso não. Quando você chegar em casa antes de dormir, leia esse salmo. Eu tenho certeza que cada Bíblia, né, cada tradução, a minha, por exemplo, é diferente. Quando a minha mãe ensinou, ela pregou na Bíblia Ave Maria. Era uma Bíbliazinha com uma capa dura, né? Quem lembra das Bíblias mais antigas vai lembrar. Era aquela Bíblia Ave Maria antiga. E hoje as traduções, cada uma tem uma tradução, mas tem o mesmo sentido. Né? E quando eu grifei na minha palavra, eu grifei restaura, guia. Se de eu tiver de andar pelo vale escuro, não temerei mal nenhum, pois comigo estás. Amém? Amém. Então, antes de a gente começar a falar, da gente chegar na palavra que o Senhor nos deu para falar, minha mãe hoje me perguntava, eu minha mãe de novo, né? Olha a importância de ensinar, de mostrar esse Deus maravilhoso. Eu sempre aprendi isso muito com a minha mãe. E hoje, conversando com ela na roça, ela falou para mim assim: filha, qual que é o tema do grupo hoje? Aí eu falei: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nem contei para ela que eu ia falar dela nessa noite, né? Ela falou assim: mas escuta aqui, como vocês escolhem o tema? E eu quero comentar, falar para você, meu irmão e minha irmã. O tema ele é escolhido quando algumas pessoas que são da equipe se reúnem na terça-feira. Toda terça-feira, 7h30, a gente se reúne diante do Santíssimo, e lá a gente faz um momento de oração, né? Onde primeiro a gente entrega aquele momento, e a gente começa a pedir para o Senhor, nós estamos aqui porque nós queremos ouvir a tua vontade, a tua palavra. O que o Senhor quer falar para aquele povo que vai estar lá? Nós não sabemos quem vai estar aqui. Eu não sei se o Giovanni vai vir, se a mãe dele vai vir, se a Mariângela vai vir, se a mãe dela, se a irmãzinha, eu não sei quem vai estar aqui, né? Até porque nem eu mesmo sei se eu vou estar aqui.
O nosso dia pertence a Deus, né? Então a gente, de joelhos ali, a gente começa uma oração e começa a entregar esse grupo de oração que vai ter no domingo. Senhor, qual é a tua vontade, qual é a tua palavra, o que o Senhor quer levar para aquele povo? E ali numa oração, onde nós clamamos o Espírito Santo também, é dado as palavras. Então, meu irmão e minha irmã, eu quero falar para você, as palavras que foram faladas lá, que foram, que nós vamos profetizar aqui, que nós vamos clamar, e que, como diz o Michel, né, o teu coração vai queimar, você vai sair pingando suor daqui hoje, pelo fogo do Espírito Santo que foi preparado para você. Foi preparado para você que veio aqui hoje, que está aqui hoje, que saiu da tua casa, que deixou o seu sofá, né? Eu sempre gosto de falar isso, porque domingo é tão bom ficar lá, que você veio até aqui. Foi porque o Senhor te propôs para você. E a cada grupo de oração, a cada Eucaristia, nós trazemos sim, nós pegamos sim uma palavra e trazemos para o nosso coração. Amém? Amém. Vou falar um amém para vocês, para mim ver como diz a Paula. Está entendendo? Está ok? Primeira palavra que o Senhor colocou para nós lá, que Ele trouxe a oração, é levantar Ele como novo. Você confia nisso? Que o Senhor te trouxe aqui hoje, tirou você lá da tua casa, para levantar você diferente, para você se levantar nesse banco hoje para a tua casa diferente? Sim ou não? Quem acredita, levanta sua mão e fala: sim, eu acredito. Eu acredito que esse Deus maravilhoso tem para mim, sim, muitas bênçãos. E aí, as palavras foram surgindo. Logo depois ele colocou assim: Ele faz novas todas as coisas. E quando eu preparava essa pregação, foi passando um filme na minha cabeça. A primeira coisa que eu lembrei foi de quando minha mãe me ensinou, né, esse salmo. Foi quando eu fui até voltando aqui cada parte, não vou falar em tudo, porque o primeiro ouvido que ouve pregação é o meu, né? Tenho certeza que o Senhor falou primeiro no meu coração, vai falar com você de uma maneira diferente. Mas Ele faz nova todas as coisas. Quando nós decidimos, quando nós tomamos posse, quando nós olhamos para aquele ali, ó. Quando eu falei para você, não olhe para mim, esquecer, eu não vou me apresentar. Eu não quero, nós não queremos, meu irmão e minha irmã, que você olhe para nós aqui na frente. Como o Michel falava, né? Nós somos fracos pecadores, eu tanto nem se fala. Mas eu tenho certeza que a palavra que o Senhor quer trazer para você é essa aqui. Que Ele faz nova todas as coisas. Então eu preciso tomar posse de que Ele faz nova todas as coisas na nossa vida. Depois vem outra palavra. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem segue Ele não se arrepende. Quem segue Ele não se perde. E aí até mesmo em preparação, né, em casa essa semana, eu pensando, preparando. E hoje eu falei aqui também que o meu jeito, às vezes, de falar com Deus é trabalhando, é fazendo alguma coisa, outra. E eu lá em casa, mexendo umas coisas essa semana, e preparando. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E me veio no coração: se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Porque nós passamos por tanta tribulação, tanta dificuldade, tanta luta, né? Eu acredito que é difícil perguntar para alguém e falar assim: quem é que não tem luta? E alguém vai levantar a mão. Porque nós temos. Lá trabalhando, o Senhor colocava no meu coração: se o bom combate eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé quanto guardar? Eu falei: verdade, Senhor. Por isso que nós lutamos tanto. É preciso lutar, é preciso combater aqui para encontrar, para chegar. Lembrando que nosso caminho aqui é uma passagem, mas é preciso caminhar bem. É preciso deixar Jesus ser o nosso caminho, a verdade, a nossa vida. O que vai adiantar se a gente viver perdido? E não vai adiantar. Porque no final da nossa vida, quando nós chegarmos ao encontro de Jesus, será que nós vamos nos encontrar com Ele? Será que eu combati o bom combate aqui? E aí veio a palavra: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. A nossa vida, ela só começa a ter um verdadeiro sentido ou um entendimento quando nós começamos
é o caminho, a verdade e a vida, e que nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ah, mas assim, eu gosto tanto da minha família, realmente. Mas se Jesus não estiver em primeiro lugar, eu posso perder os meus. Eu posso passar por uma dificuldade que eu não vou conseguir atravessar. Eu posso passar por uma enfermidade que eu não vou conseguir lutar. Porque a partir do momento em que eu coloco Jesus como o meu caminho, a minha verdade e a minha vida, eu começo a enxergar as coisas diferentes. A partir do momento que eu começo a olhar para Jesus e não para as pessoas que estão do meu lado, alguém ali que pode estar junto comigo, mas que pode cair, eu começo a ver que Jesus é aquele que vai me conduzir. E quando eu tiver dificuldade, perante as dificuldades, as nossas lutas, né, irmão? Nós já partilhamos isso, que a nossa vida é uma luta constante. Né, irmãzinho? Uma chibatada atrás da outra. Parece que quando a alegria vem outra. Só que quando nós temos Jesus como nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida, nós temos força. Quando a alegria fala, nossa, acho que esse problema passou. Quando vem outra, a gente fala, não, eu vou vencer. Eu vou vencer. Porque o Senhor é meu pastor e nada. O Senhor é meu pastor e nada. Eu convido você agora a pegar a palavra de Mateus 6, 25. O tema é os livros do campo. E antes até mesmo de a gente ver essa palavra, eu acho que é uns 11 anos mais ou menos atrás, mais ou menos, eu precisei tomar uma decisão na minha vida, que era uma coisa que até então eu queria tomar a minha decisão ali, aqui, aquela que é fraca, que cai. Eu queria tomar a minha decisão e eu não conseguia achar o caminho. Eu não conseguia, eu pensava em tomar essa decisão, mas eu não posso. Ah, mas eu vou arrepender. E aí eu tomei a decisão de pedir para que oração. E naquela época, quem lembra do Dedé, né? Dedé caminhava com a gente. Eu fui na capela, o Dedé rezou comigo. Era o Dedé e a Jana, depois em casa eu me lembrei. E na oração o Dedé trazia essa palavra. E essa palavra trouxe um conforto tão grande ao meu coração, trouxe uma tranquilidade tão grande ao meu coração, que eu tomei a decisão que eu precisava tomar, sem medo do que ia acontecer, sem medo do que ia, das consequências. Eu tomei aquela decisão. E não vou mentir para vocês, como todo fraco pecador, como as nossas inseguranças, com o tempinho passado daquela decisão que eu tomei, eu me arrependi. Falei, meu Deus, o que eu fiz? Perdi, era sobre emprego, trabalho, perdi esse emprego, esse trabalho que eu gostava tanto, que eu tinha bom, e fiquei murmurando aquilo ali. Fiquei reclamando, nossa, mas eu... Aí eu lembrava, nossa, mas aquele tio da minha deu tão forte aquela palavra, me falou que era para me confiar em Deus. Mas nossa, eu perdi agora. Deus me permitiu. Deus me permitiu voltar naquilo que eu lamentava. E a experiência não foi boa, meu irmão. Então, antes de ler essa palavra, antes da gente continuar, eu quero falar para você o seguinte: aquilo que Deus coloca no nosso coração em uma oração, a decisão que Deus coloca no nosso coração de falar assim, ó filha, toma esse caminho, toma essa decisão, volta atrás não. O que é de Deus é maravilhoso. O que é de Deus não falta. E se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Naquele momento, na minha fraqueza, quando eu pensei, nossa, me faltou aquilo que eu perdi. Se te faltou, é porque não era para ser. Se faltou para você, não seria bom, porque Ele me permitiu. Ele me permitiu voltar e experimentar tudo aquilo que eu pensei que seria bom para mim. Mas quando Deus nos tira daquele caminho, quando Ele nos mostra, quando Ele é o Senhor, Ele é o pastor da nossa vida, que Ele nos mostra que aquele não é o melhor caminho, pode ter certeza que não era mesmo. Por isso que fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por isso que tem aquela passagem, né, do pastor e das ovelhas, quando eu rezava aqui hoje, ele me fazia lembrar isso. Que às vezes
de versículo, que às vezes eu preciso o pastor quebrar uma perninha da ovelha para que ela não fuja de novo. Às vezes eu preciso a gente passar por uma enfermidade. Estou falando por mim, por uma enfermidade, para a gente sentar, parar, ouvir e ver que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então vamos lá, Mateus 6, 25 ao 34. Por isso eu vos digo, não vivais preocupados com o que comer ou beber, quanto à vossa vida, nem com o que vestir, quanto ao vosso corpo. Afinal, a vida não é mais que o alimento, e o corpo mais que a roupa. Olhai os pássaros do céu, não semeiam, nem colhem, nem guardam em celeiros. No entanto, o vosso Pai Celeste os alimenta. Vamos parar rapidinho, porque eu lembrava muito isso. Naquela época, o Dedé focou muito comigo isso. Ele falava muito. Olha os pássaros. A gente vê como os pássaros estão voando, como aqueles pássaros são felizes, como eles são cuidados por Deus. Mesmo na época de seca, a gente não vê os pássaros saindo na rua com fome, porque Deus cuida. Deus cuida de cada um deles. E assim, pensa bem, se Ele cuida dos pássaros, imagina conosco. Voltando, será que vós não valeis mais do que eles? Quem de vós pode, 27, quem de vós pode com sua preocupação acrescentar um só dia à duração de sua vida? A sua preocupação, meu irmão, minha irmã, já aumentou algum dia da sua vida? Melhorou? A minha não. Fiquei preocupado só que o dia inteiro, não estou nada. O que tinha que acontecer, aconteceu. E por que ficar tão preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fiam. No entanto, eu vos digo, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um só dentre eles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje está e amanhã é lançada no fogo, não fará Ele muito mais por vós, gente fraca de fé? Portanto, não vivais preocupados, dizendo que vamos comer, que vamos beber, como nós nos vamos vestir. Os pagãos é que vivem procurando todas essas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá sua própria preocupação. A cada dia basta o seu mal. Palavras da salvação. Glória a Deus. E se a gente for pensar em verdade, já pararam para pensar? Talvez não, às vezes é só eu. Como a gente preocupa com o dia de amanhã, a gente não sabe nem se vai acordar. Será que eu hoje vou deitar, amanhã eu vou acordar? Será que o Senhor vai me dar essa graça? E se Ele me chamar essa noite? Nós vivemos muito preocupados. Nossa, o que vai ser? Depois que eu comecei a entender isso, eu comecei a melhorar muito. Nossa, o que vai ser do meu filho quando ele crescer? E se ele não seguir o bom caminho? Olha, eu estou ensinando. Se ele quiser seguir o caminho errado que eu, não.
Deus planejou para cada um de nós. Ele sabe o dia que eu nasci, Ele sabe a minha trajetória, Ele sabe tudo que eu vivi, Ele sabe tudo que eu vou viver, Ele sabe o meu dia de amanhã. Eu não sei. Mas se eu ficar me preocupando com isso hoje, vai adiantar? Cansei de me preocupar com uma questão financeira que eu tinha um tempo atrás. Nossa, meu Deus, como é que eu vou pagar? Como é que vai ser? Como é que... Meu Deus, olha por mim. E eu falava assim, às vezes eu saía na porta da janela do meu quarto, olhava lá do Santo Antônio assim, e falava, Jesus, mas como é que eu vou fazer, Senhor? Eu sei, eu falava, eu sei que o Senhor é meu pastor, mas como é que eu vou conseguir pagar essa dívida? E perdi o sono preocupado. Na hora certa, Deus preparou o emprego certo, na hora certa, o salário certo. Eu paguei. Adiantou eu perder minhas noites de sono? Adiantou eu ficar olhando lá para o Santo Antônio pensando? Se eu tivesse, às vezes, louvado o Senhor, agradecendo, ô Senhor, obrigado, Senhor. O Senhor me deu vida e saúde. Eu estou aqui hoje. Eu posso aqui olhar e te agradecer, porque eu estou viva. Talvez eu não teria sofrido tanto. Porque Deus é misericordioso, também. Porque se Ele fosse olhar para isso por nós, Ele iria fazer isso. Ah, deixa para lá, está preocupando. Eu estou cuidando para ela, não quer nem saber. Mas não. Ele é misericordioso conosco. Ele é muito misericordioso. Agora pensa bem. Se Ele cuida dos lírios do campo, o que é os lírios do campo? Não é aquela flor que a gente tem em casa. Não é aquele que a gente planta lá, né, no vaso, seja em casa planta no vaso. Aquele que a gente faz no jardim, maravilhoso. Aí a gente coloca banho, a gente coloca esterco, a gente joga uma água. Esse nós estamos cuidando. Mas e aquele quando a gente começa a sair pelo mato, caminhando, a gente começa a ver aquelas flores lindas que dão. Ninguém cuida. Ninguém cuida. Deus cuida. Ele cuida de tudo, de todos os detalhes da nossa vida. Se Ele cuida daquelas ervas que vão ser queimadas, pode ser colocado no fogo ali, vai ser queimado. Ele sabe que vai ser queimado. Imagina conosco, que fomos sonhados por Deus, fomos criados, fomos ali imaginados por Ele. Ele falou assim: olha, eu sonho. Eu sonho com essa filha, eu sonho com a família dela. Eu sonho com cada um. E a gente vive nos preocupando. Aí a gente pensa, né? Aí eu volto lá, perdi meu tempo, sofrendo por uma coisa que Deus já tinha me mostrado. Estava lá, ó, Dedé tadinho, falou dela, né? Não preocupe, irmã, toma essa decisão, pode sair em paz. Os pássaros, eles têm que comer. Os lírios do campo, preocupa não. O que eu teria que ter feito? Certo, eu minha decisão, se eu meu pastor, nada me faltará. Nós não temos que olhar para trás aquilo que nós já perdemos. Se for entregue para Deus, se for colocado nas mãos de Deus, aquilo que nós perdemos, porque Ele viu que não seria bom para nós. Para que insistir em uma coisa que Deus está nos livrando? Ou para que reclamar? Há pouco tempo atrás, nem era isso que eu vou falar. Há pouco tempo atrás eu estava numa luta. Eu colocava o meu celular para tocar uma música e caía na música do Frei Gilson. Deixa Deus sonhar em ti. Eu falo, mas não tem paz. Eu pedi essa música, cansei de levar, não foi? Cansei de levar. Eu pegava o celular e falava, mas olha aqui, eu estou vendo coisa de escola. Estou preparando musiquinha de escola. Aparecia. Deixa Deus sonhar em ti. Eu falei, então deve que estou tocando errado, né? Aí eu comecei a fazer diferente. Senhor, então o que o Senhor está sonhando para mim? O que o Senhor quer para mim? De repente, descobri um monte de coisas, fui fazer os exames, um monte de coisas de saúde. E eu falei, nossa, Senhor, eu desesperei. Senhor, mas o Senhor falou que o Senhor queria sonhar em mim. E agora eu descubro isso. Perna de dias, bico para pagar e um monte de dor. Eu não estava aguentando. Eu não estava aguentando ficar em pé. Eu não estava andando para cá. Vou ficar de olho. E aí eu comecei a fazer diferente. Cada vez que saía essa música, deixa Deus sonhar em ti, eu deixava tocar. Não é para viver coisa de escola, é deixa Deus sonhar em ti. Teve um dia que eu estava até ouvindo uma música para cá.
que o Senhor quer fazer? Aí no decorrer desse tempo, desses exames, para descobrir, chorei tanto, eu chorei tanto, que eu falei, Jesus, misericórdia, como é que eu vou fazer? Hoje, aos poucos, eu estou entendendo que às vezes é preciso, aí hoje quando eu sentei na cadeira que eu estava rezando, é preciso uma pequena enfermidade, alguma coisa, às vezes é o que o pastor, ele consegue para às vezes sentar, porque foi só uma enfermidade que eu consegui sentar e ouvir Deus. E olha que uma das enfermidades foi uma virose. Pensa bem onde eu fiquei sentada. Ô glória! Foi, exatamente. Eu precisei ficar sentada em um vaso com dores para ouvir Deus. Para entender que Deus está tentando me mostrar, que Deus está tentando cuidar, que Deus está tentando falar, mas eu não paro. Eu sempre sou muito agitada para lá, para cá. Aí eu cheguei até a falar isso, eu precisei ficar sentada em um vaso sanitário, parada, onde eu não conseguia sair para ouvir Deus. A partir desse momento, para ver o que estava acontecendo, eu comecei a ouvir Deus. E aí vem essa enfermidade. Opa, tive que sentar, estou afastada do trabalho. Estou fazendo o quê? Ouvindo Deus. Está vendo? Que às vezes o pastor é preciso ele dar ali uma ajustada na perninha da ovelhinha para ela sentar, para ela parar de fugir, para ela tomar ali uma posição, deixar ele cuidar. Às vezes é preciso deixar Deus cuidar. Deixar Deus cuidar daquilo que nós não estamos vendo. Esse agitamento da nossa vida. É preciso buscar Deus em primeiro lugar. É preciso ouvir aquilo que Ele quer. Parar, silenciar. Não, hoje é meu dia de ir para minha mãe. Hoje eu não, estou cansada. Não, eu vou ver minha mãe, mas eu vou voltar mais cedo. Eu vou buscar Deus em primeiro lugar. Porque essa semana eu preciso dele conduzir essa semana. Aí vem a preguiça, não, mas primeiro Deus. Aí vem uma família, se eu não buscar Deus em primeiro lugar na minha vida, como que eu vou cuidar da minha família? Se eu não buscar Deus em primeiro lugar na minha vida, como que eu vou conduzir o trabalho? Como que eu vou trabalhar se não for o Senhor na minha vida? Se eu não buscar Deus em primeiro lugar na minha vida, o que vai adiantar eu chegar aqui e pegar o microfone? Porque eu sou fraca, eu sou pecadora, eu sou humana. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá sua própria preocupação. Quando você se deitar hoje, pegue esse salmo. Esse salmo que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Entrega para Ele. Entrega para Ele o seu dia de amanhã. Entrega para Ele a sua semana de trabalho, aquilo que te preocupa. Amém. Se você não tiver preocupação, se você não tivesse, entrega as minhas lá, viu? Ó, você for rezar, ó, fala assim, ó, não estou com preocupação não, Jesus. Mas cuida das dela, porque ela é bem assim. Ela é meio preocupadinha. Cuida das dela. Então eu pergunto para você nessa noite. O que tem te preocupado? O que tem te levado a se preocupar, a não buscar em primeiro lugar esse reino do céu, o reino de Deus? Eu convido você até mesmo a colocar agora a mão sobre o teu coração, já ir fazendo o seu exame de consciência aí. Talvez nada disso aconteceu com você, talvez você não tenha tido essa preocupação, talvez você não tenha se preocupado, talvez o dia de amanhã não te preocupe, amém por isso. Talvez a tristeza, a enfermidade, talvez aquilo que tem mudado os seus pensamentos, tem tirado seu foco. Talvez, meu irmão, minha irmã, o que está precisando é confiar, é ter paciência, fazer a sua parte. Sim, eu
Senhor. Se essa enfermidade, o Senhor precisou para me sentar, para me te ouvir, aqui estou, Senhor. Eu quero te ouvir. E essa música agora vai te ajudar a fazer talvez esse exame de consciência, se lembrar o que tem tirado as suas noites de sono, o que tem tirado de você a sua persistência em persistir por Deus. Não queira persistir pela tua família, talvez pelos teus filhos. Faça a tua parte, entregue para Deus e deixa Deus sonhar em você. Deixa Deus te conduzir. Deixa Deus fazer aquilo que for melhor para você. Deixa Ele te mostrar. Quantas e quantas vezes nós não damos a oportunidade para Deus mostrar? Quantas e quantas vezes nós não deixamos Deus está tentando nos falar? Nós somos ansiosos. Nós não deixamos Deus nos mostrar. Às vezes o Senhor, Ele é nosso pastor. Ele está tentando buscar, como uma ovelhinha, vem ovelhinha teimosa, senta aqui, vem de cá, não vai por esse caminho. Esse caminho tem espinhos, você vai se machucar. E nós fazemos o quê? Continuamos. Mas se você tem no teu coração a certeza de que Ele é o Senhor, que Ele é o pastor da tua vida, que é Ele que te conduz, pode ter certeza, meu irmão e minha irmã, uma hora ou outra Ele vai dar um jeitinho. Ele não desiste de nós. Deus não desiste de nós. Ele não desistiu de mim, Ele não desistiu de você. Ele não desiste dos meus. Eu tenho certeza que Ele não desistiu do meu pai, cabeça dura lá em casa, que não para por ouvir. Se Ele não desiste dos lírios do campo, se Ele cuida dos pássaros embaixo de você. Então vai deixando agora Ele te mostrar onde que Ele tem